Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos então falar sobre felicidade. Depende de quem a nossa felicidade? Vamos ouvir um pouquinho essa música e ver se ela remete a alguma coisa para nós. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. É saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantarotar até o dia raiar. Felicidade um fim de semana, curtir uma praia bacana com todo o sol de arrasar. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantarotar até o dia raiar. Felicidade é fim de semana, curtir uma praia bacana com o pôr do sol de arrasar. Felicidade é viver na sua companhia. Então a gente vem, falar mais uma vez com vocês a respeito de felicidade. Felicidade é muito relativo, né? O que é felicidade para mim, o que é felicidade para você. Vamos ver, o que tem para a gente refletir sobre esse assunto tão relevante, principalmente pensando aí na atualidade, no momento em que a gente vive, né? Então veremos. Sua felicidade depende de quem? Já é uma conotação aí, no mínimo convidativa, né? Para quem que eu tô entregando essa responsabilidade? No dicionário, a palavra significa qualidade ou estado de feliz, ou seja, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento e bem-estar. Não falou aqui nada, depende da minha mãe, depende do meu pai, depende do namorado, não falou isso, né? Vamos que tem mais pela frente. Na filosofia, o Aristóteles diz que a felicidade diz respeito ao equilíbrio e harmonia praticando o bem através da tranquilidade. Ela acontece no processo enquanto o sujeito vai construindo a vida e, sobretudo, ressignificando os seus acontecimentos.
Não está ligada aos prazeres e ou riquezas, mas à atividade prática da razão. A capacidade de pensar é o que há de melhor no ser humano, uma vez que a razão é o nosso melhor guia e dirigente natural. A felicidade é um bem supremo, buscado por si mesmo. Se refere à singularidade de sua existência intangível. Ninguém a possui definitivamente, ou seja, cíclico, constante, né? Uma construção constante. Santo Agostinho fala que a felicidade plena é de Deus, ou melhor, é Deus que permite ao homem rever e superar a sua condição pecadora, ou seja, nossa transformação, nossa evolução, esse processo, né, que a gente vive. O Bert, que é o olhar sistêmico, o conceito da felicidade está ligado a sentimentos de culpa e inocência. Significa que acolho tudo com o meu coração do modo que é e me alegro com isso. O convite, né? Mas a gente patina exatamente pela falta disso. Não existe nada melhor do que aquilo que é. Tudo foi como foi, a situação foi aquela, aconteceu daquele jeito, né? Não existe pais melhores do que aqueles que temos. São os pais certos para nós. Nós nascemos nos lugares que precisávamos para nos desenvolvermos. Tem nada de errado. Futuro melhor do que aquele que se encontra diante de nós. É o hoje, é o viver, né? Aquilo que existe é o que há de maior, de melhor. Neste sentido, felicidade significa que acolho tudo em meu coração, tudo como é. De novo, nós vamos falar muito disso até o final. É como é. Não tem. Ah, mas poderia. Ah, mas minha mãe isso, meu pai aquilo, meu avô aquilo outro. Não tem disso. É como é. Nesse sentido, felicidade significa que acolho tudo em meu coração do modo que é e me alegro. E este é o máximo da felicidade. Quando nos alegramos com a realidade da forma que ela é, quando nós nos alegramos com os nossos pais, da forma que eles são, que eles foram, com o nosso passado assim como foi, com o nosso parceiro, da forma que ele é ou que ela é, com os nossos filhos, da forma que eles são, exatamente da forma que eles são. É a melhor coisa que existe. Não tem dificuldade. Teve uma época que o pessoal falava muito disso, aceita que dói menos. É bem isso, aceita. É o aceitar, é o acolher. Aquele que existe é o que há de maior. É como é, ponto. Não tem mais nem menos. Esta alegria é o máximo da felicidade. Ela vem do coração. Amplia e irradia luz. Em torno dela, outros se sentem bem. Ela inclui muitos. É satisfeita e grata. Toma e dá. Isso eu tirei do livro Ordens de Ajuda, do Bert Hellinger. Exatamente nos convidando, primeiro, a essa aceitação. Segundo, além da aceitação, a harmonia da ordem de ajuda, né? Estando em ordem, estando equilibrado, tudo vai ser mais harmônico e, consequentemente, mais leve, que levará à nossa felicidade. Então, esse é o olhar da felicidade na visão do Bert. Podemos compreender que o caminho para a nossa felicidade é ter coragem de assumir essa culpa.
tentar assumir as rédeas da nossa própria vida. A vida que recebemos através dos nossos pais e de todo o antepassado pode trazer esse sentimento de culpa. Ao agirmos em prol da felicidade, pode nos fazer sentir que estamos fazendo diferente dos nossos pais. E esse diferente pode significar sermos mais felizes do que eles puderam ser. De forma, muitas vezes, não consciente. Isso pode nos trazer culpa. A culpa por estar e sermos felizes. Engraçado isso, né? Já pararam para pensar nesse sentido? Às vezes a gente sente culpa. Às vezes eu não vou lá e faço algo, eu não vivo determinada situação por pura sabotagem na psicologia, né? E na constelação a gente vê como culpa, fica como pesado, como se eu não pudesse fazer. Por exemplo, meus pais não estudaram. E aí eu vou articular situações sempre para não favorecer com que eu estude, para que eu não sinta essa culpa. Então isso e não só nesse sentido, vários. Meu pai não teve carro, então eu vou me sabotar para eu não ter carro, porque eu não... E não é no aspecto de ser melhor, não é isso. É só fazer diferente. Isso para tudo. Assim, percebemos no problema, na dor, na dificuldade de superar algo, porque é com esse estado que estamos familiarizados, acompanhados, unidos e fiéis aos nossos antepassados. Isso é muito forte. Vira quase um lema. Sabe aquelas situações familiares que, assim, naquela família, todas as mulheres são divorciadas? Ou nenhuma é. Tanto a um extremo quanto ao outro. É como se você precisasse validar. Todo mundo daquela família é médico. O que eles precisam curar? Tanto internamente. Então, tudo tem, né, olhares. A constelação, ela não fala de nada matemático. Nenhum caso, nenhum cenário é matemático, assim como a gente às vezes busca. Mas entende-se, né, um pouco subjetivamente assim. E é disso que eu tô falando hoje, porque eu não tô tratando nenhum caso específico. A não aceitação dos destinos difíceis da nossa família é como uma pedra que bloqueia a passagem da água do riacho, fazendo que ela pare de correr e fique represada. É como se parasse realmente o fluxo, sabe? De que, então, não, eu tenho que fazer igual a todo mundo, né? A constelação familiar ensina que pertencemos a nosso sistema familiar e isso não pode ser mudado. Entretanto, não precisamos ficar presos ao mesmo destino daqueles que fazem parte deste sistema, né? Então, não é porque todos os meus primos ou todos os meus tios foram médico que eu necessariamente tenho que ser. Eu gosto de ser professora, qual o problema de eu dar aulas? Né? Então, isso está de encontro com esse sentimento de culpa interno, de entender o que eu quero e transpor alguns núcleos que não dizem respeito a mim, disse a respeito do meu passado, de como foi, sou grata, aceito, acolho, honro com muita maestria tudo como foi, porém hoje eu faço diferente, sem mais, né? Cada pessoa apresentará a sua própria resposta individual e pessoal e intransferível. Por outro lado, o senso comum é ter saúde,
amor, dinheiro, né? Que a grande maioria de nós fica uma vida em função, vive uma vida em função. Essa felicidade, eu não a vejo, né? Agora eu vou falar de mim, como um ponto de chegada, ou seja, uma conquista. Ela é uma visão de mundo, ela acontece ali no processo, né? Enquanto a gente vai construindo as nossas vidas. E sobretudo, como o Bert fala, e eu, para mim, independente do olhar sistêmico, eu já acreditava nisso, só vem reforçar, que é ressignificar os nossos valores. Enquanto a gente não consegue olhar para tudo que nos aconteceu, que nos acontece, dando novos significados, agradecendo a tudo como foi, como é, olhando para o que nos ocorre de uma maneira que, cara, naquele momento, de repente, pode ter sido triste, pode ter sido um grande desafio, mas depois que eu caminho ali um pouco mais, eu entendo, e esse é o ressignificar, que aquilo foi uma grande bênção na minha vida. Eu não preciso ficar parada o resto da vida, patinando, porque me aconteceu aquilo, ou isso, ou porque alguém me deixou, ou porque eu deixei alguém, ou porque meus pais isso, meus pais aquilo. Ah, mas minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Eu imagino, graças a Deus, eu não vivi essa história. Tenho minha mãe até hoje, graças a Deus. Mas se aconteceu daquele ser ter que experienciar esse tipo de experiência, é porque para ele aquilo ia contribuir de alguma forma. Que seja, grotescamente falando, para valorizar ou para fazer diferente com os filhos depois. Então, essa pessoa que viveu essa experiência, no mínimo, ela sabe muito melhor o que é isso do que eu. Eu não vivi. Mas não no sentido vitimista, que é uma coisa que o Bertin fala, é uma coisa que a psicologia vem reforçar. Enquanto a gente não sai do estado de vítima das ocorrências, das circunstâncias, a gente não tem condições de modificá-las. E isso é nos autorresponsabilizarmos. Eu sou responsável inteiramente por tudo que me ocorre. Tudo. Porque não é porque aconteceu aquilo que é um estado definido, definitivo para minha vida. O que eu vou fazer com aquilo que aconteceu? Vou ressignificar, vou fazer diferente e, né, vamos sobreviver àquilo. Desculpa, pessoal, deu sede aqui. Então, eu acredito que essa felicidade, ela não é um ponto de chegada. Ela é uma construção, ela é uma conquista, ela é uma visão de mundo, porque a pessoa, quando ela... Sabe aquela pessoa que olha uma árvore e fala, o problema é que cai muita folha no chão. Então, tem pessoas que vai ver um problema em cada situação. Não importa o que seja. Você entrega uma flor para ela e fala, mas no caule tem um espinho. Ela tá vendo só o espinho. Ela não tá vendo todas as pétalas, o cheiro, toda a beleza que tem, as cores e tudo que vem agregar ali. Então, é um pouco de olhos de ver também. Se não é tudo, eu diria. E nesse processo, enquanto a gente vai construindo as nossas vidas, sobretudo ressignificando os nossos valores,
saindo um pouco, né, dessas crenças que a gente é criado de certo e errado, bom e mal, porque tudo é como é. Se a gente tira isso, né, não tem certo e errado. Meu pai e minha mãe fez o que eles tiveram, o que eles tinham condições de fazer, por conhecimento, pela maneira que eles foram criados e pronto, não tem certo e errado. Eu também, enquanto mãe, fiz a mesma coisa, de maneira diferente, com o conhecimento que eu tinha, com as habilidades que eu tinha, eu também fiz o melhor que eu podia. Em todas as circunstâncias é assim, né? Enquanto mãe, enquanto namorada, enquanto esposa, enquanto profissional, nós vamos sempre entregar aquilo que a gente tem. E o que a gente não tem é impossível entregar. No máximo, a gente vai se preparar para melhor desenvolver aquilo, mas impossível dar o que eu não tenho. Sabe assim, a pessoa te pede R$ 200 emprestado, mas você não tem. Não tem como eu emprestar, eu não tenho. Não é maldade, não tem julgamento, não é nada, eu simplesmente não tenho para oferecer. Assim, tudo o resto que vier aí é por acréscimo. Tenho, posso, ok. Não tenho o que fazer. Se a gente agir mais nessa simplicidade, com coerência, sabe, o senso prático, como falou ali, é quase que uma falta de inteligência a gente ficar em função desse vitimismo, dessa sabotagem, de culpa, é como se a gente estivesse atrás da cortina nos escondendo, por não olhar, né? Não querer olhar para nós mesmos. E por quê? Para quê? Eu não sei quem que fala, eu acho que é o Cury que fala, que a grande maioria de nós não sai da merda porque lá é quentinho. Desculpa aí o palavreado. Mas a grande maioria de nós está confortável no quentinho da merda. Preguiça de abrir um pouquinho a janela e de olhar o lindo dia que tem lá fora. Ah, mas na minha família é assim mesmo, as pessoas não têm muito dinheiro. Ah, na minha família é assim mesmo, ninguém estudou. Ah, na minha família é assim mesmo, ninguém evoluiu muito na vida. Por que você tem que ser mais um? Cada um faz as suas escolhas e está tudo certo, mas justifica você não fazer? Porque eu falo muito para os meus pacientes que isso é no mínimo validar, porque então tudo que acontece de bom você faz? Tudo que acontece no núcleo de bom você também tem esse perfil? Não. Então por que o que não é bom você tem que abraçar para você? É no mínimo falta de pensar, né? Por que eu faço o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo? Independente do que fazem, seja na família, seja com os meus amigos, seja qual for o núcleo que eu me relacione. Não justifica, não valida, entende? A felicidade enquanto participação ativa, nossa, né? Além das fases específicas. Por exemplo, eu acabei de dar à luz. É lógico que tudo vai estar muito envolvido ali, né? Com os convites, com os propósitos, com essa nova dinâmica. Ah, acabei de me casar. Existe ali um período de adaptação. São modificações grandes nas nossas vidas e muda. Quando eu tenho 7 anos,
eu vivencio algumas experiências. Quando eu tenho lá meus 12 anos, eu vivencio outras experiências. Depois eu sou adolescente, aí eu começo a me relacionar, começo, né, com os paquerinhas, com os namoradinhos, me apaixono. É uma fase. E não tem fase melhor ou pior. São fases. E o convite é que vivenciamos, né? Que possamos vivenciá-las com maestria, com intensidade, porque se eu não ando de patins com, sei lá, 12 anos, com 60 não é impossível, mas se eu ando desde os 12, vai ficar bem mais tranquilo, né? Então, existem particularidades que são mais propícias para determinadas épocas, né? Você pega uma linha aí mediana hoje, até os 50 anos, vamos dizer, isso né, mudou muito do século passado para esse. As pessoas ainda estão se casando. Antes, eu lembro quando a minha avó ficou viúva, nossa, era uma idosa, imagina se vai se casar, todo mundo que conversava, tal. Hoje a gente vê a terceira idade numa intensidade, e vai no baile, e paquera, e namora, e se envolvem. A grande maioria vivenciando ali o que não puderam viver na fase da infância, porque a grande maioria nem os companheiros puderam escolher. Então, é uma maneira de reviver, de certa forma. Tem alguma coisa errada com isso? Lógico que não. Mas o que eu quero dizer é em relação às fases. Tanto para a gente aproveitar as fases, sejam elas quais forem. Eu tenho 40 anos e decidi fazer minha terceira graduação, minha pós, meu doutorado, não importa. Então eu vou fazer aquilo com uma intensidade, como se fosse meu filho fazendo a graduação dele, né? Diferente? Lógico, eu tenho uma vivência que ele não tem. E não é por mal, é porque ele não viveu ainda, né? Ele viveu menos da metade do que eu vivi. Então, óbvio que ele vai ter as experiências de acordo com a vivência que ele pôde. Mas mesmo que quando ele tiver os 40 anos dele, e a gente sentar para conversar, ignorando aí o gap, né, da diferença, porque eu vou, né, tá com 60, a experiência dele vai ser diferente. Ele vai falar: mãe, quando eu me casei, isso. Ou seja, o néctar dele muito provavelmente vai ser diferente, porque ele é um ser diferente, ele tem valores diferentes, ele foi criado de maneira diferente. Isabel, mas é seu filho? Como assim? Foi diferente, não foi melhor, não foi pior, mas o meu núcleo, a maneira que eu fui criada, os valores para minha época, a realidade do mundo que eu cresci, me desenvolvi, não tem comparação. Na minha época não tinha internet, né? Então, assim, são muitos valores e mudanças que não são piores e nem melhores as de hoje. São diferentes. O mundo é diferente. Algumas situações, algumas coisas não dá para ser igual. Isabel, mas então você é a favor do modernismo, que não se, né, valida valores? Não, eu acho que valores são valores. Não importa o que aconteça, honestidade, são coisas que não importa o que esteja acontecendo, mas aplicar isso no dia a dia torna-se um pouco diferente, né?
para as épocas diferentes. Então, além dessas fases, né, que a gente falou um pouquinho, alguns estudos indicam que as pessoas felizes vivem mais e são mais generosas. Sabe aquela pessoa que você encontra na rua? Às vezes assim, sei lá, você faz caminhada, ou você tem uma atividade, vai pro trabalho, né? Alguma coisa ali meio que com horário, que você encontra sagradamente aquela pessoa. Eu tenho uma experiência, uma história que meu filho conta, que a gente ri muito, assim, de muito... uma pessoa muito pra cima, muito bem disposta, muito alegre. E teve uma fase que eu trabalhava bem cedinho, e aí ele ficava dentro do carro no meu trabalho e depois ele ia para a escola a pé. E no percurso, né, até a escola, ele encontrava uma pessoa todos os dias. Coincidentemente, com o momento ou não, o moço, ele é um enfermeiro, que a gente veio saber depois. E ele estava saindo do plantão de volta para casa, enquanto, né, meu filho estava fazendo o caminho para a escola. E ele cumprimentava com uma felicidade, com uma energia boa, com uma vibração. Sabe, aquela pessoa que vira... O Bruno me contou isso e a gente acabou vendo ele em outros horários, porque, né, o caminho a gente faz mesmo em outros horários. E ele ficou rotulado, né, como essa pessoa, dessa forma, sabe? Com essa energia boa, com essa energia positiva. Que por que não podemos adequarmos, né, a viver uma vida dessa maneira? Qual o problema, né? Então, eu quero voltar um pouquinho aqui ao olhar sistêmico para isso. Dessa aceitação do nosso destino, né? Que é o ponto-chave na minha concepção para os movimentos internos das mudanças. Para que a gente consiga, né, criar aí mecanismos, formas para que a gente possa praticar todos os dias e com isso trilharmos e sermos merecedores dessa felicidade que é nossa por direito, sem culpa. A gente não tem que ter culpa por estar feliz, por sermos felizes. Então, eu convido, né, a todos vocês que a gente às vezes possa parar um pouquinho e respirarmos calmamente, deixar o nosso corpo relaxar e repetir para nós mesmos, se possível em voz alta, que a gente possa fechar os olhos e permitir que as palavras venham na nossa mente, mantendo esse exercício, essa pausa, esse olhar um pouquinho para nós. Eu sou merecedora de toda a felicidade e amor que me cerca. Tenho direito de viver essa felicidade. Tenho direito de viver a minha própria vida, da forma que eu escolher, da forma que cada um de nós escolhermos. Eu reconheço as dificuldades dos meus familiares, as minhas também. Me permito construir, ser e fazer o melhor de mim em busca dessa felicidade e daqueles que eu amo, que eu possa favorecer, né, para essas pessoas que eu convivo, que estão no meu dia a dia. Eu sou a manifestação de todos os anseios,
e vontades dos meus antepassados, e ao ser feliz, manifesto essa felicidade para todo o meu sistema. Sou assim o elemento transformador do nosso sistema para a felicidade dos nossos destinados. Que lindo isso, né, pessoal? Muito intenso, muito real. Esse exercício ele parece simples, mas ele vai nos ampliar a nossa consciência. Ele ajuda a gente a ressignificar algumas informações que estão nos impedindo de manifestar essa felicidade de forma plena mesmo. Esses dias eu encontrei uma pessoa que ela falou, nossa, mas parece tão pouco, né? Os movimentos que a gente precisa para estarmos em conexão com essa felicidade plena. E só depende de nós. É uma escolha nossa. Todos os dias, quando eu acordo, eu faço essa escolha. Quando eu deito, eu mentalizo a noite, como eu vou acordar amanhã, estando nesse compromisso comigo mesma, que não depende de nada e nem de ninguém. Ser feliz, estar feliz apesar de. Não tem cenário de Disney, não tem namorado perfeito, não tem carro majestoso, não tem conta bancária. Gente, eu não sou nada contra nada disso, pelo contrário. A prosperidade também é uma bênção divina. Nós somos herdeiras de tudo que existe no universo. Eu só estou dizendo que eu não devo, eu não posso, eu não quero, enquanto Isabel, transferir a responsabilidade para quê? Quando eu tiver 500 mil na minha conta disponível, nem menos um centavo, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando nada. Quando eu for pra praia, nesse momento, né? Todo mundo louco pra bater perna. Nós nunca curtimos tanto as nossas casas. Antes de tudo, a nossa casa interna. Que o convite do momento, dessas modificações, são exatamente para isso. Qual é essa casa que a gente está sendo forçado e convidado a olhar? E que a grande maioria que não estava acostumada a fazer isso, que vive uma vida muito exterior, muito para fora, muito para quem tá por perto, muito do ego, foram as pessoas que mais tiveram dificuldade. Claro, o desafio é grandioso. Eu brinco que eu que não bebo, não tenho o hábito de sentar num bar, tô louca para sentar num bar, para tomar um suco de melão. Porque realmente acabou que durou um pouco mais, acaba que o que restringe, o que não pode, o que é proibido fica mais convidativo. E a gente também precisa socializar, né? Não que a gente não esteja socializando, mas essa socialização tem sido bastante restrita, né? É só com quem tá em casa. No nosso caso aqui, a gente optou só para o primeiro grau, né? Então, meu pai, minha mãe e meus irmãos. É o contato que a gente tem, basicamente. Então, acaba que isso é maravilhoso, né? Porém, não é só isso, né? Tem amigos, tem pessoas que a gente, no dia a dia, em outros tempos, nos relacionaríamos, né? Mas
teríamos mais esse partilhar, essa convivência, essa vivência. Só que o convite é exatamente para isso, para olharmos a nossa casa interior, primeiramente, né? E esses mais próximos, como estão as nossas relações? Porque às vezes a gente faz muito lá fora, consegue socializar, consegue exatamente ou para fugir ou para não lidar com essas questões. E o convite é para olharmos para as nossas próprias questões, né? E qual é o desafio que o outro traz para mim nessa convivência, nesse aceitar o outro. O amor só acontece com aceitação, né? O verdadeiro amor é aceitar o outro como ele é. E se eu não faço isso, como que eu vou ser feliz? Sozinha na montanha? Talvez. Mas o que adianta eu ir lá aprender na montanha se eu não vier compartilhar a vivência de tudo que eu aprendi lá na prática? Porque lá é teoria, né? É a mesma coisa do banco da faculdade. Mas quando eu vou trabalhar, é que eu vou colocar à prova todos os meus aprendizados. Até então foram só teorias. 4, 5, 6 anos de teoria. Muito importantes, porém teoria. A prática é outro olhar, vai complementar muito mais, vai ampliar e eu vou chegar à conclusão de falar, nossa, mas o que eu aprendi era uma gotinha. Porque amplia, né? Tudo isso. Então, que a gente possa, eu vou reforçar aqui mais uma vez, repetir, que a gente possa nos convidar sempre, né? Para esse exercício que parece simples, mas que ele amplia muito a nossa consciência, que ele nos ajuda a fazer esse papel de ressignificação, né, dessas informações, dessa maneira que está impedindo a gente de acesso a essa felicidade plena, né? Sabe quando você olha a pessoa e sente e vê que ela tá radiante? É isso que eu chamo de felicidade plena. É você bater, não precisa a pessoa abrir a boca. Ela pode até abrir a boca e falar que não tá bem, mas você tá vendo que ela tá bem. E como nada é pro outro, pouco importa, né? O convite é para nós, para o que nós estamos sentindo e o que a gente está fazendo com o que a gente está sentindo, em função dessa busca, o que é que a gente veio fazer nesse mundo. Aí tem gente que fala assim, eu vim ser feliz. E deu sexta-feira, a gente faz churrasco, a gente bebe tudo e todas, acorda no sábado, é o tempo de acordar e a gente já faz de novo. Eu respeito, cada um tem sua maneira de viver. Grande parte desses movimentos são exatamente para camuflar, né, esses olhares, essa busca. Porque enquanto a sociedade está anestesiada e ela trabalha em função de uma sexta-feira, de um final de semana, de ter dinheiro simplesmente para fazer um churrasco, nossa sociedade está sendo manipulada por coisas que a gente não quer nem parar para olhar. Só que a gente faz parte disso. E acha que não, né? Então, nós temos sim uma responsabilidade muito grande com esse todo. Mas esse todo não de uma forma superficial, igual a gente aprendeu a fazer, na crítica, no botar o dedo, não. É nesse olhar para nós. Porque o mundo melhor só vai existir se eu for um ser melhor. Se cada um de nós tivermos esse compromisso com a nossa própria felicidade.
E não, felicidade não é o governo dar algo. Felicidade é eu ter dignidade. É eu estudar, ter um trabalho digno para pagar as minhas próprias contas. Isso sim faz um ser feliz. Não é um ser apto, com inteligência, bom estado físico, receber algo mínimo, né? Porque ele poderia produzir muito mais, mas que aquilo ali é o mínimo do mínimo para ele sobreviver. Sobreviver. Então, tudo, Isabel, mas você tá falando, olha o caminho da conversa, como diz os antigos, olha o rumo da prosa. Mas o rumo da prosa é exatamente esse, porque são essas questões que dificultam, na grande maioria, essa felicidade que a gente tanto almeja, tanto. E eu coloco ela, às vezes, na mão do governo. Mas e eu? Eu estudei o que eu precisava? Tenho todos os recursos que eu preciso para estar coerente com essa dignidade que a gente busca? Ou eu estou só transferindo ela para o governo, para a empresa que eu trabalho, mas que não me promove, que isso, que aquilo, mas o quanto eu estou compromissada com esse crescimento, antes de tudo meu. Porque o profissional só cresce se o ser individual cresce. Porque também acontece, às vezes, currículos, você pega ali no processo seletivo um currículo, você fala, nossa, esse cara não é nem gente, é uma máquina. E de fato é uma máquina. E a gente no mercado de trabalho, a gente está sendo convidado cada vez mais. Preciso de gente que saiba lidar com gente. Tem muita máquina, vai crescer muito esse aspecto, né, digital, já está. Mas a diferença é em lidar com gente. Porque a máquina não funciona sozinha, vai ter alguém atrás para manusear ela. E aí, como que eu vou conduzir, enquanto liderança, esses seres? Algumas áreas a gente vê que já não tem mão de obra. Escassíssimo. Porque as pessoas se recusam a fazer alguns trabalhos. E como que elas se recusam? Tá, aquela vaga, muito provavelmente aquele nicho, né, de trabalho vai deixar de existir. Mas em contrapartida, em que aquele ser está se especializando para poder ser absorvido no mercado de trabalho? Porque às vezes mesmo o que ainda se sujeita, e não, eu não sei fazer outra coisa e tal, vai chegar um ponto que o próprio mercado vai absorver aquilo e não vai ter aquela vaga. Então estamos num momento de convidativíssimo para nós, essa palavra nem existe, a ampliar as nossas habilidades, os nossos conhecimentos. E tudo isso vem de encontro com a nossa conversa, a busca da nossa felicidade. Depende de quem? Depende do governo? Mas eu não consigo estudar? Será mesmo assim que não tem jeito mesmo de eu fazer nenhuma faculdadezinha à distância? Ah, Isabel, sabe o que é que eu não terminei nem o 2º grau? Porque eu comecei a trabalhar e realmente foi difícil. Tá, eu entendo, eu vivi essa experiência. Só que em algum momento você vai ser sua prioridade e esse cenário de buscar o dinheiro por si só
você vai conseguir transformar, se for o seu objetivo, e vai estudar fim de semana, e vai estudar à noite, com muita dificuldade, com muito objetivo, para, né, fazer esse resultado diferente. Isabel, mas tem tanta gente desempregada, graduada, que eu não sei o que você está falando. Realmente, eu vejo isso com 2 pontos. Primeiro, que a gente estava conversando antes. Não basta eu me graduar se eu não lembrar que eu vou lidar com gente. E só sabe lidar com gente quem sabe lidar consigo. Então, é importante a graduação? Muito, muito importante. Mas eu não conheço nenhuma, mas nem meia profissão, ofício, seja ele qual for, que a gente não lida com pessoas. Então, e o que tem acontecido? Pessoas muito mal preparadas para lidar com a gente mesmo, com as nossas questões, aí fora fazendo um monte de merda. Monte. E aí eu saí de casa porque eu briguei com o marido, e aí eu tô num dia triste, eu tô puta da vida, perdão a palavra, e solto veneno pra tudo que é lado e volto pra casa e falo que eu trabalho numa empresa horrorosa. Mas o que a empresa tem a ver com isso? Se é um estado de comportamento meu, se sou eu que saí de casa e, de novo, se eu acordei assim, se eu já plantei o meu dia assim, como que eu queria uma colheita diferente? O que isso tem a ver com o governo, com a empresa, com o diretor da empresa ou com qualquer outra pessoa? Antes de tudo, eu tô fazendo mal para mim. Não é para ninguém. E hora que a gente entender isso, que eu estar mal, que eu não estar legal, e tudo bem, nós somos humanos e não estaremos todos os dias, mas é para mim. Os resultados disso são para mim, não é para mais ninguém. Ninguém. Claro que dá para piorar muito, né, o contexto ali de quem tá ao redor, mas não é para mim. Eu sou a principal beneficiada ou prejudicada nesse contexto. Só para a gente finalizar, eu queria lembrar que os nossos pais viveram a vida que foi possível a eles, através da existência que permitiram a continuidade da família. Com certeza, honramos os nossos pais, sendo felizes por nós. E, de certa forma, em sua homenagem, agora, o responsável pela sua vida e felicidade somos nós. Olha que lindo isso. Lembre-se. Seus pais viveram a vida que foi possível para eles e, através da sua existência, permitiram a continuidade à família. Eles nos trouxeram, eles nos deram essa oportunidade de estarmos todos aqui, seja lá o que eles tenham feito. Essa é a maior bênção da nossa vida. Viver, estarmos vivos. Termos tido a oportunidade de estarmos aqui. E enquanto a gente caminha para a vida, caminha nessa busca, nessa felicidade, em conexão com isso, nós estamos honrando os nossos pais. Ser feliz é uma maneira de honrar os nossos pais, os nossos antepassados. Isso é uma maneira de homenagear, de falar, pai, mãe, obrigada, eu tô fazendo muito bem uso da oportunidade que vocês me deram. Porque essa responsabilidade é nossa, é minha, é sua. Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer ver um filho triste.
quer ver um filho mal, que não tá caminhando, que não tá evoluindo, que não tá progredindo na vida? Nenhum pai, nenhum. Às vezes ele pode até falar ali com implicância, falar uma coisa, falar outra e tal, mas na alma, lá dentro, na essência dele, não quer, não quer. Então, eu falo isso enquanto filha, porque eu vejo o quanto que meus pais dedicaram a vida deles. Eles não fizeram nada por eles, eles fizeram por nós. E mesmo hoje, todo mundo crescido, cada um responsável pela sua vida, é nítido a felicidade que eles têm em proporcionar algo pra gente. É como se eles ainda vivessem em função de nós, de nos satisfazer, que seja um prato que eu gosto no domingo, sabe? Porque isso é, primeiro, uma grande oportunidade que, graças a Deus, eu tenho, mas tem outras formas também, né? Da gente fazer isso, da gente honrar, da gente homenagear os nossos pais, abraçando essa responsabilidade e substituindo essa culpa, essas caquinhas, né? Que a gente vai alimentando, não vou dizer construindo não, mas alimentando, nutrindo ao longo da vida. Qual o seu olhar sobre as constelações familiares? Se você tiver alguma pergunta, se você quiser complementar alguma coisa, se você quiser contar um pouco da sua história, eu terei imenso prazer em estar respondendo depois. Isabel, e no cenário X, como é? A gente tem sempre perguntas, né? Mas isso. Mas o meu cenário, meus pais morreram, como eu faço? Assim como o perdão, ele não precisa do outro, isso é interno. Isso é uma conversa nossa, né? Com a energia daquele ser, seja em qual dimensão ele esteja. Essa modificação, essa ressignificação que nos traz leveza, que potencializa, né, nosso caminho, nosso caminhar de uma maneira que autônoma traz a nossa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. O compromisso deveria ser nosso, conosco mesmo, antes de qualquer coisa. Então, se você responde, sua felicidade depende de quem? Se você fala que é do governo, se você fala que é da sua esposa, se você fala que é da sua namorada, se você fala que é dos seus pais, se você fala que é dos seus filhos, desculpa, mas você está bastante equivocado. Não tem certo e errado. Eu espero verdadeiramente que você possa ampliar a consciência e trazer responsabilidade para as nossas ações, de entender, sim, que depende. Isabel, mas a minha esposa é um teste de paciência para mim. Ela faz com que a minha felicidade não exista. Você tem no mínimo duas alternativas. Ou olhar para ela com os olhos de que por que vocês se casaram, o que nutre, né, vocês estarem juntos, e porque você está focando o contrário nesse caso, ou que seja, se ela te faz tão infeliz assim, por que você está com ela? Tem alguma coisa errada. De qualquer forma, o convite ou os convites são para olharmos para nós e não é para o outro. Mesmo que seja para falar, olha, não dá para conviver com o outro, não dá para ter, né, um relacionamento com o outro. Tudo bem, ninguém é obrigado a nada, né? Mas você não pode ser infeliz por isso, certo?
Pessoal, nosso tempo está esgotado. A gente vai fechando por aqui hoje. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pela presença de cada um. Eu vou compartilhar depois. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima oportunidade. Um abraço, um beijo de luz e seja bastante feliz a partir de hoje. E se você tiver algum comentário, quiser falar alguma coisa, quiser um tema para a próxima, deixa aí seus comentários. Um beijo de luz, muita paz e até a próxima.